Boa noite a todos. Vamos começar a nossa revisão para a primeira prova. Não se esqueçam de colocar o nome aí no box de comentários. E hoje a gente vai ter basicamente uma conversa do que a gente teve durante todo o bimestre. Não dá para explicar tudo de novo, falar tudo de novo. Interessante que vocês já tenham as dúvidas aí, né, anotadas, que já tenham visto o material todo. Mas esse vídeo vai ficar gravado e aí vocês podem acessar assim que necessitarem, né? E lembrando que assim que acabar a nossa aula, a prova vai ser liberada por 7 dias, vocês têm para resolver. Só vale as respostas que forem postadas de primeiro, tá? E é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, é só falar, tá? Sobre o box de comentários, eu consigo visualizar um pouco o comentário de vocês, só que tem um delay. Então, às vezes, vocês perguntam, eu posso demorar um pouquinho para responder, que demora um pouquinho para aparecer a pergunta de vocês, tá? Só ter paciência. E depois que eu terminar, se ainda alguém tiver alguma dúvida, coloca aí no box de comentários que eu respondo. Não se esqueçam, se vocês mandarem mensagem via Messenger, todos os professores que estão acessando o site da agronomia vão ver. Então, não necessariamente dá para eu responder, tá? Pode ser que outro professor visualize. Então, é importante que vocês deixem as dúvidas aí embaixo da nossa live, tá? Tudo bem? Podemos começar? Então, vamos lá. Vamos começar desde a primeira aula que a gente falava sobre solos, da importância dos solos. Do solo ser um sistema trifásico, então ter água, né? Que é importante. Importante a água para a nutrição, é importante a água para a planta não desenvolver, então, estresse hídrico. E aí a gente tem os gases, né? Que são o ar do solo, são gases que podem ser transformados em nutrientes, isso vocês vão ver futuramente. E a gente tem a parte sólida. Na parte sólida foi o que a gente passou a maior parte do tempo falando no nosso primeiro bimestre, que é, então, a mineralogia do solo, depois a granulometria, textura, como que forma um colóide, do colóide para o aglomerado, né? Nessa parte, então, eu acho que ficou bem claro que era um solo trifásico. Por que era um solo trifásico, né? E por que ele era heterogêneo? Porque ele pode ser formado das diferentes proporções, das diferentes origens minerais, né? E ele tem, além disso, pode ser cultivado de diferentes maneiras, né? De ter matéria orgânica, de ter ou não um nutriente. Ele não é um único, ele não é homogêneo, né? Cada solo é diferente. E ele é disperso. O que quer dizer disperso? Que a gente pode separá-lo, né? Que a gente pode, em uma análise, dispersar, então, saber quanto de argila, quanto de areia, quanto de silt tem, né? Descobrir a granulometria principal daquele solo, descobrir a textura do solo, descobrir qual que é a quantidade de nutrientes. Ele pode ser separado dos micro-organismos, por exemplo, né, que estão na parte sólida do solo. Tá? Então, essa foi mais ou menos a nossa primeira aula. Eu postei novamente hoje todas as 7 aulas, todos os 7 materiais nossos. O professor Júlio criou, então, um endereço para vocês acessarem também, tá? E compartilhou com o pessoal aí. Bom, então, lembrando disso da nossa primeira aula, que era um solo, a importância do solo, a gente vai, então, falar propriamente das questões físicas do nosso solo. A primeira foi que a gente falou de um colóide. O que era um colóide? Era a união, então, de partículas sólidas
né? Que no nosso caso era silt, areia e argila, né? Que em contato, então, com materiais cimentantes, que o mais natural e o melhor é a matéria orgânica, formaria nosso aglomerado, tá? Então, o coloide a gente não consegue ver olho nu, tá? Ele pode ser formado tanto de muita argila, por exemplo, né? Ou muita areia. Então, vai depender do material de origem desse solo, da gênese desse solo, do manejo desse solo. Então, é muito difícil ver um coloide a olho nu. O que a gente vê são os aglomerados, tá? E aí, esses aglomerados, dentro desses aglomerados, a gente viu que na junção deles ficam alguns espaços. Na junção deles com esses agentes cimentantes, esses espaços são denominados microporos, tá? Eu estou falando assim de maneira, já estou fazendo uma ligação de uma aula com a outra, porque vocês tiveram um material. Quando a gente só falou de coloide aglomerado, eu já não dei essa dica de que a gente ligaria, porque senão ia ficar muita informação, tá? Então eu estou ligando agora, fazendo um apanhado geral das nossas 7 aulas, tá bom? Então, então esse agregado, né, que tem esses microporos, vão então se encaixando na gênese do solo e montando a estrutura do solo, tá? E aí vai depender de como esse agregado ele se dispõe no solo, ele vai ter uma estrutura diferente. Se ele vai ter uma estrutura somente granular, se ele vai ter uma estrutura mais laminar, vai depender de como ele se dispôs no solo, tá? Nos espaços entre os aglomerados que estão formando a estrutura são os macroporos, são poros de diâmetros maiores em que vão então ter água ou ar. E esses macroporos e esses microporos, a gente vai falar de novo deles quando a gente falar de água no solo, tá? Então, atentem-se para isso. Onde que está o micro e onde que está o macro? E a ligação de um macro com o outro e um micro com o outro são, então, extremamente importantes, que vão designar como que a água vai se comportar no nosso perfil do solo, tá bom? Então, isso são os nossos índices físicos, né? Falando da parte física, primeiramente. Então, depois a gente vai falar assim, sobre floculação e sobre dispersão. A gente teve uma aula prática, né, que a gente observou de algumas práticas que a gente poderia identificar como estava o estado daquele solo, né, de maneira não científica, tá? E aí, a gente observou graus de floculação e graus de dispersão sem ser de uma maneira científica, que depois a gente veio até a aula de dispersão e floculação, tá? Lembrando, o que quer dizer a floculação? É a formação do agregado, é formar o floco, floculação. Então, quanto melhor formado o flóculo, quanto mais tiver flocos, o que acontece? Melhor está aglomerado esse solo, tá? Ou seja, melhor é a estrutura desse solo. Quanto maior o grau de floculação, maior é a estrutura do nosso solo. Melhor, desculpa, a estrutura do nosso solo. Quanto menor o grau de floculação, menor é a estrutura em qualidade do nosso solo. Então, quer dizer que um solo que está próximo de 100 em floculação, ele é menos sofre menos erodibilidade do que um solo com baixa floculação, ou seja, ele se solta, se desprende muito facilmente, tá? E como que a gente modifica isso? Para o bem, a gente modifica com o manejo adequado de matéria orgânica, de palhada, o uso correto das máquinas
no nosso solo no momento correto, né? E como que a gente deteriora esse solo? É ao contrário, né? Exigindo muito desse solo, não fazendo reposição de nutrientes, não fazendo reposição de matéria orgânica, queimar, né? Fazer queimadas para eliminar palhada, por exemplo. Fazer queimadas em cana, a gente diminui o grau de floculação do nosso solo. Tá? E aí a gente tem também, nessa aula, a gente fala de dispersão. Então, a gente vai falar da argila que está no nosso solo. Então, lembrar que é a argila que é a responsável no nosso solo por trocar, então, nutrientes com a solução do solo ou com outras partículas de solo, né? É nela que estão as cargas importantes, tá? Se a gente tem um momento de dispersão, quer dizer, ela está solta, ela está dispersa, a gente também vai ter um momento de deterioração desse solo. Então, se a gente tem um solo com alto grau de dispersão de argila, quer dizer que a gente pode jogar a quantidade de adubo recomendada e ele não vai ter resposta em produtividade, porque não tem onde esse mineral se prender, tá? Porque a nossa argila está solta, ela pode estar descendo em profundidade no nosso perfil cada vez que a gente irriga ou cada vez que vem uma chuva e tudo mais. Então, o que é um solo disperso? É um solo degradado. Então, quando vocês virem esses solos degradados de pastagem, o pessoal geralmente arrenda bastante para plantar mandioca, né? Aquilo é um solo que está disperso, é um solo degradado. Então, muito dificilmente você vai ter atingir altas produtividades no primeiro plantio de qualquer cultura, tá? Porque você teria que manejar ele, manejar a fertilidade dele, ou seja, você vai ter que construir uma fertilidade que está inexistente, e isso é muito caro, tá? É muito caro mesmo. É muito mais barato a gente se precaver para não perder a fertilidade do solo do que construir uma fertilidade, que vão anos, vão gerações, tá? Depois que esse solo está disperso, está degradado. E o degradado, a gente vai levar em consideração, então, a dispersão de argila, né? A porosidade do solo, a densidade do solo e a resistência à penetração do solo e também a quantidade, então, de camadas compactadas, tá? A altura da camada, vamos supor se ela está de 0 a 10, se ela está de 10 a 20, dependendo da nossa cultura, tá? E também, levando em conta isso, a gente leva em consideração se um solo está, então, também... Isso nós vamos ver numa aula mais lá para frente, degradação do solo, tá? Em fertilidade que a gente vê. A gente vai ver também isso sobre como que estão os nutrientes no nosso solo. Se ele é um solo degradado e que a gente teria que gastar muito para reaver esses nutrientes no solo ou para manter os nutrientes nesse solo, tá? Então o uso da agricultura, a gente viu que o uso da agricultura pode influenciar de maneira benéfica, né, ou erroneamente as características físicas do nosso solo, tá? Aí a gente vai ter uma aula sobre textura. O que é a textura? O que é a granulometria? Então, o mais fácil é a granulometria, que nada mais é do que a gente identificar o nosso solo de acordo com o tamanho de partículas que existem naquela amostra, tá? Então, de acordo com o tamanho de partículas que existem naquela amostra, que é um número, a gente vai fazer uma proporção. Quando a gente trabalha em proporção, a gente está falando em porcentagem. Então, a proporção de como essas partículas, esse tamanho de partícula está presente no nosso solo é a textura. Tá? Então, a granulometria é uma quantidade diagnosticada como? Pelo diâmetro de peneiras, né? Vai passando o solo nas peneiras e aí a gente vai pesando e vendo a quantidade, então, da nossa amostra
de acordo com o diâmetro. E a textura é a proporção com que argila, silt e areia estão presentes no nosso solo. Tá? Então, dá para modificar a textura facilmente? A gente consegue modificar a granulometria e, por sua vez, a textura do nosso solo facilmente? Será que ela é prontamente modificada? O que vocês acham? Eu consigo modificar a proporção de areia, de silt e de argila facilmente no meu solo? Se eu pegar o solo de Paranavaí, que está com, por exemplo, 78% de areia, eu consigo manejar de forma que ele tenha mais argila facilmente? Né? Isso, então é assim. A textura, ela tem origem, então, na gênese do nosso solo. Agora, conforme a gente vai degradando um solo, no uso excessivo de máquinas, por exemplo, o que pode ocorrer? Pode ocorrer que aquela argila dispersa caminhe sobre o perfil em profundidade e quando eu for analisar o meu solo, eu ter mais outros minerais diferentes daqueles que eu tinha, por exemplo, há 20 anos atrás. Então, eu posso ter uma perda de argila em perfil que vai, então, me dar um resultado diferente de textura. Então, não é facilmente modificada a minha textura. Por exemplo, se eu pegar areia de uma fazenda, uma amostra de solo de uma fazenda e uma amostra de solo de uma estrada que sempre foi estrada rural, é o mesmo material de origem, só que a gente vai ter uma análise de textura diferente. Porque onde foi a estrada, foi totalmente disperso aquele aglomerado, aquela estrutura, de forma que os minerais se distribuíram de maneira totalmente diferente. Ou seja, em muitos anos utilizando aquela estrada. Então, eu não consigo modificar a estrutura facilmente. Então, eu poderia sonhar que Paranavaí um dia tivesse mais argila no meu solo, tá? Mas não conseguiria modificar. Tem relação com o material de origem daqui da região, né? Com a gênese. E a gênese tem relação a inúmeros fatores, né? Ninguém fez pergunta ainda. Então, vamos lá. Quanto à influência dessas proporções na mesma aula de textura, tinha uma tabela falando sobre relações e dividido, então, entre argila, silt e areia. Aí falava assim, velocidade de decomposição de matéria orgânica. Aí tinha lá, em areia, alta, em silt, média, em argila, baixa. Então, vão até esse material, relembrem essas relações, porque são inúmeras, né? Não dá tempo da gente falar todas agora, mas relembrem isso para que prontamente, quando vocês estiverem, por exemplo, no campo, num sítio, na fazenda dos familiares, por exemplo, eles vão falar: ah, esse solo é muito argiloso. Aí você já vai falar, saber falar para eles a relação que essa argila pode proporcionar em inúmeros fatores produtivos daquela fazenda, tá? Então, por exemplo, em uma região que a gente vai fazer plantio direto, a gente quer manter uma altura de palhada, só que é um solo arenoso. Provavelmente, a gente vai manejar essa altura de palhada em menor tempo do que a gente manejaria um solo argiloso, porque ela começa a se decompor muito rapidamente, muito mais facilmente, né? E ela começa a diminuir. Ela diminuindo, a gente tem que manejar, tem que colocar mais palhada em cima. O que geralmente se faz? Se planta adubo verde, porque você vai dissecar, você não tem, então, função econômica, e aí você
põe mais uma camada, então, por cima disso daí. Então, por isso que é importante vocês olharem aquela tabela novamente. Tem velocidade de infiltração de água no solo, tem armazenamento de água. Então, são inúmeros fatores que a textura do nosso solo pode influenciar, tá bom? O que vocês escreveram não? O que é? Responde aí de novo. Não sei se eu fiz uma pergunta ou alguém fez uma pergunta. Se você, o que é não? Vocês não têm acesso aos materiais? Como que é? Escreve aí para mim o que é o não. Natan, Valquíria, Lucas, Miranda, Rafael, escreveram não, tá? Escreve para mim o que quer dizer o não, tá bom? Como eu falei, demora para aparecer aqui. Então, essa tabela que eu tô falando para vocês está no material 2, textura, começa no slide 4, tá? Então, atentem-se para isso daí. Isso é algo que vocês, como agrônomos, têm que saber para o resto da vida. Então, uma das coisas de física do solo que tem que ficar marcado na vida de vocês é como a textura vai influenciar em todo o manejo do meu solo, tá? Por favor, lembrem disso. A textura vai influenciar desde o manejo de água do meu solo, manejo de matéria orgânica, manejo de micro-organismos, do manejo de irrigação, tá? Matheus escreveu assim: você tinha falado sobre silt, argila alheia, se dava para modificar facilmente. Ah, tá. Isso mesmo. Então foi o que eu perguntei e falei para vocês pensarem, né? Obrigada, Valquíria. Matheus escreveu: era do negócio do solo de Paranavaí. Obrigada. Então era isso. A gente não consegue modificar o solo. Então a gente tem que aprender a manejá-lo da forma, a textura, né? Então a gente tem que aprender a manejá-lo. Como que a gente vai aprender a manejá-lo? Conhecendo como que essa textura vai influenciar no meu manejo. Então, se eu teria, assim, hoje, para falar para vocês o que vocês precisam guardar como agrônomos para a vida inteira de vocês de agrônomos, são essas tabelas, tá? Saber como que a textura, em física de solo, claro, como que a textura de um solo vai influenciar todo o meu manejo. Você conhecendo a textura de um solo, quando vocês forem pedir análise de solo, sempre peçam a física. A química é importante, mas a física vai falar assim, como que eu vou manejar 300, 400, 2.000 quilos de NPK no meu solo, tá bom? Então tem toda uma diferença, porque quando a gente tem a química, a gente tem a quantidade que eu preciso colocar no meu solo. Quando eu tenho a física vai me dar a ideia de como manejar isso ao longo do tempo, ao longo da minha safra, tá? Então, lembrem dessa tabela que tem lá no slide 4 da aula 2, tá bom? Não se esqueçam, tá? Então, gravem isso para vocês, que vocês sabendo disso em física do solo, eu sei que é muita coisa pequena, vocês vão, assim, para frente, vão lembrar em várias vezes quando a gente for falar de cultura, como que uma cultura se adapta melhor num solo arenoso, como argiloso, vocês vão saber falar por quê, tá bom? Vamos continuar, então. Aí a gente vem para uma aula que chama consistência, tá? A consistência, a aula de consistência gerou uma dúvida, mas só que eu respondi só para a pessoa que me perguntou, né? Não me engano, acho que foi a Maria Fernanda no dia. É assim, todos os solos têm essa consistência? Eu pensei, eu acho que ela não entendeu o que significa consistência. Então vamos lá. Consistência. A gente pode analisar consistência em todos os tipos de solo, todas as texturas, tá? Dentro de cada consistência existem classes.
Então, vamos supor que eu vou pegar um solo de Paranavaí, de novo, mesmo exemplo, para vocês identificarem, que tem 78, vamos supor, 78% de areia. Dentro desse solo, eu vou analisar a consistência de dureza. Qual que é a consistência de dureza? A consistência de dureza é o solo seco. Eu vou analisar a consistência dele de friabilidade, que é o solo úmido. Vou analisar a consistência dele de pegajosidade e plasticidade. E dentro dessas consistências existem classes, que está aí na tabela de consistência. Então, por exemplo, muito duro, pouco duro, mediamente duro, ou seja, uma classe, eu classifico ele. Então, todos os solos podem apresentar essas consistências? Sim, só que de maneira totalmente diferente. A quantidade de água que eu tenho em um solo arenoso para ele apresentar um bom grau de friabilidade é diferente no solo argiloso. Ou seja, dentro de uma classe, a umidade vai fazer toda a diferença. Tá? E essa umidade está relacionada ao quê? A capacidade de armazenamento do meu solo, né? Que é a quantidade de microporos que eu teria, que é a solução do solo. É onde se armazena o solo, que é a água, que a gente vai falar daqui a pouquinho, dos tipos de água. Tá? Tá bom? Então tá. Então a consistência tem relação com a textura e com a presença ou ausência de água. Então a gente vai ter dureza, solo seco, friabilidade, solo úmido, solo molhado ou encharcado, plasticidade e pegajosidade, tá? Mais ou menos o que está lá na aula. Então, todos os solos a gente pode analisar uma consistência e ela vai se modificar. Tem uma força importante agindo nesse solo, no momento do solo seco, no momento do solo úmido e no momento do solo encharcado. Então, novamente, a gente vai falar das forças de adesão e coesão. Então, olha lá. Solo seco, coesão máxima. Solo seco é a relação de matéria de coloide com coloide, por exemplo. De aglomerado com aglomerado. Tá seco. Então, a relação é igual, tá? Então, físico com físico, né? Depois, se o solo está encharcado, tá? Se o solo está encharcado, a gente tem muita água junto com o nosso solo, né? Então, se o solo está seco, a coesão é máxima. Se o solo está encharcado, a adesão é máxima. E se o solo está úmido, a coesão e a adesão, ou seja, a relação solo-solo, né, de partículas, solo com solo ou solo com água, ela está baixa e igual. Tem o gráfico para vocês lá, para vocês observarem. E aí elas se juntam, ou seja, elas se encontram, né? Só que bem baixinhas quando o solo está friável, né? Então, na umidade. Tá? E aí eu pergunto, qual é o melhor momento para preparo mecanizado, para operações mecanizadas, para entrar, por exemplo, a gente fala muito de operação mecanizada, mas quando a gente trata, por exemplo, em pastagem, que eu vou colocar um determinado número de cabeças lá, qual o momento certo para eu modificar, para eu aumentar o pastejo, ou para eu aumentar a quantidade, ou seja, a pressão naquele local. Eu tenho que também levar em consideração o momento de friabilidade, que o gado também compacta o solo, tá? Então, a gente fala muito em agronomia, das operações mecanizadas, né? Tá? Bom, isso era então sobre consistência, né? Depois a gente teve uma aula que falava sobre porosidade. A aula de porosidade era mais tranquila. Era só falando então sobre
como que são os macroporos, como são os microporos. Então, lembrando, os microporos estão dentro dos aglomerados. Então, são os colóides, espaços, matéria orgânica, agente cimentante, o que está fazendo com que ele fique envolto, né, e formou um microporo lá dentro, né? É esse local que vai ter a solução do solo, é nesse local que a gente vai ter armazenamento de água, então ele é extremamente importante. Está muito relacionado ao grau de floculação do meu solo. Então, isso eu posso melhorar. Eu não consigo melhorar a minha textura, mas eu consigo melhorar o grau de floculação, ou seja, aumentar a quantidade de aglomerado, aumentar a quantidade de microporo, então melhorar o armazenamento de água do meu solo, tá? Outro exemplo de um solo arenoso. Como que eu faço com um solo arenoso para Paranavaí segurar mais água? Matéria orgânica, tá bom? Então, tinha os macroporos, né? Que estão relacionados, então, ao ar no solo, extremamente importante, necessita ter oxigênio e outros gases, e a estrutura. E também o macroporo precisa existir para desenvolvimento microbiano, de fungos, de minhocas, tá? Então, ele precisa existir. E os microporos, como eu falei agora, né? Importante para a solução do solo, tá? Bom, faltam mais 2 aulas para a gente terminar. Falta revisar, então, resistência do solo à penetração. Na resistência do solo à penetração, a gente precisava lembrar, então, que ele identifica para a gente qual é a... em análise, então, com o penetrômetro, ele vai analisar para a gente, identificar para a gente qual é a camada compactada. A gente sabendo onde está a camada compactada, a gente consegue, então, ter um modo de ação para reverter esse problema. Então, se ele está... E também a força com que essa camada mantém-se unida, tá? Então, se eu vou utilizar um subsolador, ou se um arado de aiveca já resolve o meu problema, ou se eu cultivar uma cultura que tenha alto potencial de desenvolver raízes, por exemplo, igual as crotalárias, que elas têm uma enorme força. A raiz funciona como se fosse um facão dentro do solo, vocês vão estudar isso mais para frente. Então, a gente saberia como manejar, tá bom? Outra coisa que era importante a gente falar, que era assim. Então, quanto maior a resistência que esse solo apresentava à penetração, maior era a densidade do solo. Ou seja, eles são proporcionais, diretamente proporcionais. Então, quanto maior a resistência, maior a densidade do solo, não densidade de partícula, porque densidade de partícula vai analisar partícula por partícula do solo. A densidade do solo está levando em consideração a estrutura, o conjunto do meu solo, que é o que eu preciso saber para descompactar, tá? Depois, quanto maior, então, a umidade do meu solo, menor é a resistência, ou seja, existem, então, espaços que vão estar ocupados por água, que na hora que eu for analisar com o penetrômetro, a água consegue se dissipar, né, pelos capilares, e aí faz com que seja mais fácil a entrada do penetrômetro, ou mais fácil desenvolver raiz naquele local, tá? Então, é ao contrário. Com relação à umidade e resistência desse solo à penetração, que seria a penetração das raízes, então é inversamente proporcional. Quanto mais água, menor a resistência. Tá? Inversamente proporcional. Quanto menos água, maior a resistência. Tá bom? Eu acho que era isso que precisava ficar bem claro na aula de resistência do solo à penetração. Penetração do quê? De raízes. Tá bom? É como manejar o meu solo para ter alto potencial de desenvolvimento de raiz.
eu posso jogar a quantidade infinita de adubo lá. Se as raízes não se desenvolverem de forma que tenham uma alta área, então, de absorção, ou seja, tudo que eu investi quimicamente está perdido. Então, preciso conhecer de novo, fisicamente, o meu solo. Tá? E por último, para a gente terminar a nossa revisão, né, a gente está quase estourando o tempo, é água no solo. Tá? Então, como que a água se, se manejava, se dispersava no perfil de um solo, né? Então, como ela era absorvida. E aí a gente falava dos 3 tipos de água que poderiam ocorrer num solo. A água gravitacional é aquela água do solo encharcado. Ela chama gravitacional porque ela vai se perder por gravidade, tá? Como que ela vai se perder por gravidade? Ela tá solta, ela não tá presa a nada, somente a ela. Ela está localizada nos macroporos, então ela desce. Então, por exemplo, eu irriguei 30 milímetros. Aí, quando vocês forem calcular, então, qual é, de novo, o turno de rega em irrigação, vocês vão levar em consideração que essa água gravitacional, quantos dias eu tenho para baixar essa água gravitacional e quantos dias eu tenho para chegar à minha capacidade de campo. Então, eu teria, vamos supor, eu tenho que irrigar a cada 3 dias no meu tipo de solo, eu tenho que irrigar a cada 2 dias, a cada 7 dias. Vai depender dessa água que se perde facilmente num solo, claro, se perde em profundidade, vai voltar, na verdade, ela não se perde, ela desce em profundidade e vai voltar ao lençol freático. A água importante para as plantas é a água capilar, que vai estar nos microporos. Então, os capilares lá das raízes vão entrar, então, em contato com essa água, né? Esses pelinhos, essas penugens, em inúmeros nomes, né? Tricoma, o que vocês quiserem falar. Vai entrar em contato, então, com o coloide, com a água, e lá que vai ocorrer as nossas trocas, né, minerais. Então, capacidade de troca catiônica de um solo vai ser levada em consideração, claro, a quantidade de argila que tem e se existe água. Ela vai ocorrer só se existir água no local, né? Tá? Então, é a água capilar, tá? Então, são os microcapilares, ou seja, nos microporos. E temos a água higroscópica, que é a água que é muito dificilmente retirada, só se a gente pegar uma amostra e colocar numa estufa, que é a água que está muito colada, ligada, então, às partículas do nosso solo. Ou seja, está ligada ao redor de uma micropartícula de argila. Então, é muito difícil eu retirar essa água de lá, tá? Então, para a gente, lá na agricultura, a gente nem conta com ela. Porque a gente entraria num ponto de murcha permanente da planta. Ou seja, se a gente deixou o solo chegar nesse momento, a perda de produtividade, o desempenho fisiológico dessa cultura está condenado. Ela não volta a ser o que era, tá? Ponto de murcha permanente. Daí para frente eu posso encharcar o meu solo quando eu deixei ele chegar na água hidroscópica, que a minha cultura não vai reverter em produtividade, tá? Bom, era isso aí que a gente tinha para falar, né? Nossos sete, nossas 7 aulas. Alguém tem alguma dúvida? Eu aguardo vocês escreverem a dúvida aí para aparecer aqui para mim alguns minutinhos. E aí a gente encerra e vai ser liberada a prova, tá? Então tem material via WhatsApp e tem um material na nuvem que o professor Júlio montou para vocês, tá? E ele postou no grupo de representantes. Então estou aguardando aí, estou à disposição de vocês, anjinhos. Como é que vocês estão? Todo mundo em casa ou está todo mundo trabalhando?
Eu vi a postagem agora de vocês, ó. Henrique, ok. João, ok. Ok? Sem dúvida nenhuma. Posso dar ok nas provas. Não se esqueçam de deixar o nome aí, quem estava assistindo, tá? Para eu montar a planilha das presenças, né? Não vale presença de verdade, vocês sabem, mas a gente precisa saber quem está com dificuldade ou não de acessar as nossas aulas, tá bom? Estou só conferindo para ver se não ficou nenhuma dúvida lá para cima. O Laio respondeu trabalhando. Tamo junto, a agricultura não para, né? Ainda bem, né? Que a gente não pode parar. Né? Beleza? Vou encerrar aqui. Fiquem com Deus. Boa prova. Façam devagar. Tá? Com tranquilidade. Desejo que todos possam ir bem. O penetrômetro, ele mede a resistência do solo à penetração. Então, ele vai medir uma força que vai ser desempenhada por quem? Quem que precisa penetrar naquele solo? As raízes da nossa cultura, de tudo que a gente plantar, de pastagem, de laranja, de qualquer coisa. Se ele encontrar, então, uma força para se desenvolver muito grande, ou ela cessa o desenvolvimento, ou ela vai fazer se engrossar, e aí vai interferir na absorção dela de água e nutrientes, e vai interferir na produtividade. E também vai interferir na capacidade de armazenamento de água no solo, que é o nosso CAD. Tá, Vinícius? É isso. Quanto a quem não estava presente na aula prática, eu só recebi a justificativa de um aluno, tá? Então, não se esqueça, quem tem justificativa de trabalho, por isso que não esteve, não se esquece de me mandar, tá? O meu e-mail tá com os representantes de sala aí que eu mandei um documento, né? Beleza? Mais alguém tem alguma dúvida? Podemos encerrar? Por nada, Vinícius. Então tá, vou encerrar aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo a todos.